Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar certinho quem escreveu a Bíblia. Não vou te mostrar Deus, não. A gente vai atrás de uma resposta melhor do que foi Deus quem escreveu. É o clássico Homens Inspirados por Deus. A gente quer saber certinho quem escreveu cada livro, datação, essas coisas. E é isso que eu vou trazer nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse conteúdo aqui deu um trabalho do caramba, tá bom? Vem comigo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Bom, para começar, vamos dividir isso aqui em duas partes para me ajudar. Vamos falar de Bíblia, não. Vamos falar de Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Senão daria um vídeo aqui de 1 hora. Então vamos falar hoje apenas do Antigo Testamento, do que nós conhecemos também de Bíblia hebraica. São aqueles 39 livros que nós temos no nosso Antigo Testamento, mas também tem aqueles 7 livros a mais da Bíblia católica, né, que nós chamamos de apócrifos, que se você gostar desse conteúdo e comentar, eu também vou trazer um vídeo apenas sobre esses 7 livros. Então, dos 39 livros do nosso Antigo Testamento, eu vou te explicar um por um. Antes de começar diretamente ali em cada livro, vamos fazer umas considerações iniciais. Você consegue entender a diferença de um editor para um autor? Guardadas as devidas proporções, quando nós estamos pensando em Bíblia, nós temos que pensar mais ou menos nesse esquema: o autor e o editor. Bom, no nosso caso aqui, o autor é aquele que tem a autoria da ideia e o editor é aquele que de fato redigiu o texto. Bom, você sabe que a escrita, como nós temos hoje, é algo relativamente novo na escala da história da humanidade. Se pensarmos, por exemplo, a sociedade em que Moisés viveu, seria mais ou menos ali 1400 anos antes de Cristo. Quantas pessoas você acha que eram alfabetizadas? Quantos você acha que sabiam ler e escrever? Quais recursos tinham na época para escrever, né? Não tinha papel e caneta. Quanto tempo você acha que durava uma pele de animal, por exemplo, escrita? Então o fato da gente se atentar a essas informações já seria o bastante para a gente tomar muito cuidado em dizer assim: foi Moisés quem escreveu. Calma aí, pequeno gafanhoto, vamos devagar. Os hebreus, assim como a maioria das culturas antigas, tinham a tradição oral de informações, né? Não de escrita, até porque nós já falamos aqui da dificuldade que era para escrever alguma coisa. Então tudo o que nós estamos falando aqui de Antigo Testamento, de leis, de profetas, a priori nós estamos falando de uma tradição oral, do pai que passava para o filho, que passava para o neto. Lembrando que naquela cultura um menino de 12, 13 anos já tinha decorado na cabeça pelo menos a Torá e os profetas, né? Quase todo o Antigo Testamento. Em algum momento da história, tudo aquilo que foi passado de forma oral, na tradição oral, em algum momento foi escrito. Por isso que eu disse que nós temos que entender a diferença do autor e do editor. Vou dar um exemplo aqui para começar, tá bom? Davi escreveu alguns salmos? Não. Muito provavelmente o Davi nem sabia escrever. Lembra que quando ele foi chamado como rei, ele era um pastor de ovelhas, né? Mas ele era músico, ele tinha um dom. Então sim, os salmos eram de autoria dele. Ele pegava a sua harpa e declamava aquela poesia. E isso foi passado de forma oral, na tradição e na cultura ao longo dos anos. Em algum momento, esses salmos foram escritos, organizados e compilados naquilo que nós chamamos de Bíblia. Agora sim, vamos livro por livro, buscando o autor, datação e tudo que nós temos de informações históricas sobre esses textos. Então vamos lá, vamos começar a dividir esses livros também por blocos, né? E o primeiro bloco é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros mais importantes para os hebreus. Bom, no senso comum, nos seminários teológicos, nas escolas bíblicas das igrejas, nas pregações, 99% das pessoas acreditam que o Pentateuco foi escrito por Moisés, já passando por cima de todas as dificuldades que eu apontei aqui. E sem contar outras dificuldades, né?
como Moisés teria escrito antes do próprio nascimento e como ele teria escrito depois da própria morte. E aí é óbvio, tem as respostas para tudo, né? Não, antes ele escreveu a partir da revelação de Deus. E o final teria sido escrito por Josué, né, o seu sucessor. Mas historicamente nada disso se afirma. Tá, mas por que as pessoas acreditam nisso? Por que isso é ensinado? Por que a maioria dos evangélicos acreditam que Moisés escreveu o Pentateuco? E por mais que eu traga todas as informações históricas aqui, a maioria não vai nem levar em consideração o que eu estou dizendo. Bom, porque Moisés foi o legislador, né? Então, em todo momento, inclusive na própria Bíblia, quando algum personagem vai falar sobre a lei, ele fala sobre Moisés, inclusive Jesus. Jesus fala, olha, Moisés disse, olha, Moisés deixou escrito. E se está na Bíblia ali, a Bíblia é inerrante, já era. Moisés disse, Moisés escreveu, Moisés escreveu. E agora, compreendendo aquele lance do autor e do editor que eu já te expliquei, fica mais fácil você entender isso. Óbvio, as leis são atribuídas a Moisés. Moisés é o legislador, o principal legislador de Israel. Então, até o próprio Jesus vai atribuir as leis a Moisés. A cultura atribui as leis a Moisés. Só não significa que o próprio Moisés escreveu os 5 livros que compõem o que nós chamamos de Pentateuco. E como é que nós identificamos isso? Bom, por alguns pontos, né? Primeiro, os vários estilos literários que são encontrados dentro ali do Pentateuco. Obviamente, a gente lendo aqui a tradução da tradução do português que veio do francês, para nós é tudo a mesma coisa e não conseguimos identificar isso. Mas todos os biblistas, os pesquisadores, apontam que o Pentateuco foi escrito por várias pessoas diferentes, por causa da variedade literária dentro do texto. São várias composições teológicas diferentes que seria impossível vir de um mesmo homem. E o ponto mais importante, que é a datação do texto. O que nós temos datado do texto simplesmente não bate com a cronologia de Moisés. Tá bom, então, mas quem foi quem escreveu? Bom, isso aí não é uma resposta tão simples assim, é uma resposta um pouquinho mais complexa. Vem comigo. O Pentateuco foi uma ideia e depois um texto que foi sido construído ao longo de muitos anos. Primeiro construído a ideia, né, que foi passada de forma oral, e depois a construção do texto, né, redigido e organizado. Como eu já disse, a história de Moisés, se é que Moisés existiu de fato, teria acontecido ali mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. E os textos do Pentateuco só começaram a ser escritos a partir de 900 anos antes de Cristo. Aliás, essa é a fatia que nós vamos trabalhar aqui. Os textos mais antigos do Antigo Testamento datam 900, no máximo 1000 anos antes de Cristo. Moisés é 1400. Então os textos do Pentateuco começaram a ser escritos na era monárquica de Israel, mais ou menos ali 900 AC, e tiveram sua última edição já ali no final do período persa, com Esdras e Neemias, mais ou menos no 5º século AC. Então, resumindo, o Pentateuco é uma construção de várias pessoas que não fazemos ideia de quem foi. Provavelmente escribas judeus, ao longo de 400, 500 anos da história. Agora, um outro bloco de livros que chamamos de livros históricos. Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis. De forma bem parecida com o Pentateuco, os textos aqui históricos começaram a ser redigidos ali mais ou menos 900 AC. Mas, diferentemente do Pentateuco, esses textos aqui tiveram sua última edição já num período de exílio babilônico. Então também foram escritos por escribas que não fazemos ideia de quem foi. Não foi Josué que escreveu Josué, não foi Juízes que escreveu Juízes. Inclusive, essa divisão aí de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis aconteceu lá para frente, porque inicialmente tratavam-se de um texto só, Samuel e Reis. Agora, a coletânea, que nós podemos chamar ali de Salmos e Provérbios, é um pouquinho mais complexo de se datar, porque trata-se de textos, poemas,
poesias, músicas que foram contadas e editadas ao longo de toda a história de Israel. E tem mais, hein? Presta atenção nessa parte aqui. Por se tratar de poemas, poesias, músicas, rolava muito plágio naquela época, né? Rolava um Ctrl-C, Ctrl-V, sim, de uma cultura para outra. Por exemplo, alguns salmos que nós temos é tipo um Ctrl-C, Ctrl-V de alguns poemas ugaríticos. Pô, essa aqui eu vou ler para vocês, que eu não vou mentir que eu sabia o que é isso não, porque eu estaria forçando a barra, hein? O idioma ugarítico era natural da cidade perdida de Ugarit, na Síria, que só foi descoberta por arqueólogos franceses em 1928, agora há pouco. Bom, realmente eu não conhecia esses poemas, essas escritas ugaríticas, mas recentemente eu pesquisei e eu achei extraordinário. Algumas dessas escritas datam 2000 AC. E, por exemplo, o Salmo 29 é tipo um Ctrl-C, Ctrl-V de um poema ugarítico. Na verdade, é um hino a Baal. Se você pega ali o hino a Baal, tira o Baal e coloca Senhor, se transforma no salmo. Então sim, Davi é o autor de alguns salmos. E pode ter sido inclusive o autor desse salmo aqui, que ele foi inspirado por um hino, por uma poesia, por um poema que ele leu ou que ele ouviu de outra cultura. Agora, diferentemente do Pentateuco, os Salmos e Provérbios eles tiveram a sua última revisão, a sua última edição bem mais recente, datando até depois de Cristo. Exatamente, ali quando a gente já estava querendo determinar o que seria cânon ou não, tiveram as suas últimas edições em Salmos e Provérbios. Então, resumindo, Salmos e Provérbios foi escrito e editado ao longo de quase 2000 anos de história por pessoas que não fazemos ideia, mas que são atribuídos a pessoas, né? Salmo de Davi, e tem até um salmo lá que atribuíram a Moisés. Agora vamos para o bloco dos profetas, que é bastante complexo, tá bom? Nós conseguimos datar os profetas por causa dos reis que eles estavam profetizando contra, né? Normalmente um profeta profetizava contra o rei, contra um império, dentro de um exílio. Então nós temos toda a datação diferenciada ali de cada profeta. Os dois primeiros têm uma história bem parecida e uma datação idêntica, né? Os dois ali, Amós e Oséia, datam de 750 a 540. Algumas partes desses textos podem inclusive ter sido escrito pelos próprios profetas que têm os nomes, né? Mas com certeza teve as suas últimas edições já no período do exílio babilônico. Agora, Isaías já tem uma construção muito mais complexa. Inclusive, não tem apenas um Isaías, tem 3. Sim, o livro de Isaías foi escrito pelo menos por 3 Isaías, né? E ele é dividido assim, ó, do capítulo 1 ao 39 é o primeiro, do capítulo 40 ao 55 é o segundo, e do capítulo 56 ao 66 é o terceiro Isaías. Vai gostar de Isaías assim, cada um relatando um período específico, com um tipo de escrita específica, mas ambos atribuídos a Isaías. No geral, o livro de Isaías data de 740 a 450. Já Miqueias data de 740 a 450. E lembrando que nós conseguimos identificar essas datas pelos reis que são citados nas profecias. Por exemplo, Miqueias cita o rei Joatão, Acás e Ezequias, datando então Miqueias de 740 a 450. Já Sofonias narra um poderio assírio muito forte. Então nós conseguimos identificar que Sofonias foi escrito ali em 680 a 630. Olha que interessante, Naum, ele é bem preciso a datação, porque ele narra exatamente ali a queda de Nínive, datando então aproximadamente 614 a 612. Abacuque também é preciso porque ele narra que o Império Babilônico já estava dominando todo o território. Então nós conseguimos ali datar de 610 a 600. O livro de Jeremias data de 605 a 500 anos antes de Cristo. Temos o livro de Ezequiel, que provavelmente teve a sua maior parte escrita pelo próprio profeta,
profeta, mas teve a sua última edição ali no período de exílio babilônico, datando assim de 600 a 450. Obadias é um livrinho mais curto, né, datando ali de 580 a 450. Agora olha que interessante, o Ageu, ele é preciso até em meses, datando ali aproximadamente agosto a dezembro de 520, porque o próprio texto fala sobre a data. O do profeta Zacarias também é dividido em duas partes. Dos capítulos 1 ao 8, falando sobre a restauração do templo, e dos capítulos 9 adiante, já narra um ocorrido bem posterior, datando assim desde 520 até 300 AC. Bom, Malaquias é anônimo de todas as formas, né? Porque ao contrário do que a maioria pensa, Malaquias não é um nome. Ele só significa meu servo, datando ali de 500 a 450 AC. Jonas já é um texto pós-exílio babilônico, né? Tem uma escrita bem desenvolvida, tem uma teologia bem desenvolvida, datando ali de 500 a 400. Agora, a informação mais importante sobre Jonas é que ele não é um texto histórico, ele é uma alegoria. Nenhum rabino judeu imagina que um homem ficou 3 dias ali na barriga de um peixe e que fez tipo um Uber dentro de uma baleia. Todos entendem que aquilo é um texto alegórico. A própria cultura lê o texto de Jonas como um conto, um mito, né? Uma espécie de parábola. Assim como o livro de Jó, que data ali 500 a 400, mas que também é um texto alegórico, não é um texto histórico. Jó, Jonas, não existiram esses homens, são personagens de uma ficção. Inclusive, Jó nem é um hebreu. Na história, Jó é um edomita. Depois temos Joel, que é um pouquinho depois de Neemias, datando de 400 a 350. E o Joel foi o último profeta, ele foi depois até do Malaquias, né? Só que como Malaquias fica por último na ordem cronológica, nós entendemos que Malaquias foi o último, mas não foi. Joel foi o último profeta. Temos então Lamentações de Jeremias, né, que foi atribuído a Jeremias, mas com certeza do Jeremias não é essas lamentações aí não. São textos completamente diferentes. A escrita literária de Jeremias para Lamentações muda completamente. Foram pessoas diferentes, com certeza, datando ali de 600 a 540, num período de exílio babilônico. Temos o livro de Ruth, né, que com certeza não é da própria Ruth e que por muito tempo foi atribuído ao profeta Samuel, datando de 500 a 400 e também com a sua autoria completamente desconhecida. Cântico já é um texto bem mais novo, datando ali de 330 a 250, ali ó, já encostando em Cristo, né? Assim como Neemias e Esdras também, que já datam ali de 350 a 250. Temos Eclesiastes, né, que se auto-atribui a Salomão, mas na verdade é uma pseudoepígrafe, pelos mesmos motivos de identificação. A datação, completamente diferente do personagem, e o tipo de escrita também que não corresponde. Essas falsas atribuições aos seus autores era bem comum antigamente, era uma forma de chancelar ali o seu trabalho literário. Isso acontece inclusive no Novo Testamento, com algumas cartas pastorais que foram atribuídas de forma errada ao apóstolo Paulo. Se você quer que eu traga um conteúdo sobre isso, comenta aqui para mim. O texto de Esther também, que nós não sabemos quem escreveu, é um dos mais novos, né, datando ali de 250 a 150 AC. E uma curiosidade sobre o livro de Esther é que de todo o Antigo Testamento é o único texto que não está nos manuscritos de Qumran. Eu falo um pouquinho sobre os manuscritos de Qumran num vídeo meu aqui do canal sobre João Batista, dá uma olhadinha. E temos Daniel, que também é um pseudoepígrafo, né? E que dá um monte de problema, aí o pessoal quer ler Daniel junto com o Apocalipse, sendo que Daniel é um texto também super recente,
ou seja, ele já foi construído dentro de um período helenístico, muito depois já do período do exílio babilônico, já com todas as influências gregas, né? E nós identificamos isso por causa das informações ali da Guerra dos Seleucidas, datando ali bem precisamente 167 a 164. E assim nós encerramos do Antigo Testamento, pelo menos esses 39, hein? Foi útil? Gostou? Então, por favor, se inscreve no canal e manda esse link aí para uma galera que você conhece. Comenta se você quer ir sobre o Novo Testamento, se você quer sobre os apócrifos. Dá um salve lá no meu Apoia-se e faz esse canal aqui continuar e ainda é direcionado lá para a Comuna do Berlofa e bate papo comigo lá no WhatsApp. Quem quiser estudar teologia comigo já sabe, busca a Escola Brasileira de Teologia lá no Instagram. Então é isso, obrigado, até a próxima, tamo junto e que Deus abençoe.